queridos, tudo bem com vocês? Tô na torcida que sim, hein, gente? A gente teve uma vitória essa semana, o Enem foi adiado, temos mais, acho que 30 a 60 dias para estudar. Então, vamos tentar respirar fundo, vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir tirar uma nota super bacana, vão conseguir arrasar e entrar na faculdade próximo ano, hein? Eu tô na torcida para isso. Ó, qualquer dúvida que vocês tenham sobre as aulas, tanto do cursinho como do colégio, gente, vocês têm meu número, eu tô ali no grupo. Só mandar mensagem. Às vezes eu posso demorar para responder, mas eu prometo. Tem gente que tem tirado dúvida comigo e eu tenho respondido, né? Eu escrevo super um texto, mas eu tenho respondido. E agora vocês estão se questionando: o que eu tô fazendo na aula de sábado? Sim, sequestrei 2 aulas do professor Luiz. Então eu vou falar sobre segundo reinado. Sim, ele ia começar a falar sobre a história do Brasil. Só que este é o momento de bugar a cabeça de vocês. Porque ele simplesmente ia chegar na história do Brasil falando sobre o segundo reinado, sendo que a gente tem 300 e poucos anos antes, né? Sim, eu sei. Só que esses 300 anos eu ia dar lá em setembro. Então eu vou só dar uma pincelada sobre o que estava acontecendo no Brasil em 1830 para vocês entenderem um pouco do que aconteceu no segundo reinado. Pode ser? Pode ser, né? Vai ser, porque é o jeito. Então tá. Quem estiver assistindo a novela das 6 vai dar risada agora. Temos Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, né? Bom vivant, não tá nem aí pro Império Direito, né? Não entendia que ele era responsável por um grande território. Ele tem que fugir do Brasil. Isso foi lá em 7 de abril de 1831. Ele precisa fugir. E ele foge, ele deixa o seu filho, o Pedro, de 4 anos, dormindo enquanto ele zarpa de volta para Portugal. Dom Pedro II, né, que não era Dom Pedro II na época, ele fica bem pé da vida com o pai, porque ele simplesmente está dormindo na hora e o pai nem se indigna de chegar lá pro filho, abraçar, sabe, acordar o bichinho e falar: ó, querido, desculpa, eu vou ter que te deixar aí, boa sorte com o Brasil, e é isso aí. Não, tem que falar que uma das maiores mágoas de Dom Pedro II é o pai ter abandonado ele. Tá, mas voltando lá. Então, nesse 7 de abril de 1831, o Brasil entra no período regencial, que é um período super caótico. São 9 anos que, pelo amor de Deus, não dá para entender o que está acontecendo. A gente tem os regentes que vão comandar esse vasto território. Então, neste momento, existe uma instabilidade política gigantesca, porque a gente tem uma Câmara em que, de um lado, temos os conservadores e do outro, os liberais. Os conservadores, eles são meio absolutistas, eles querem uma centralização de poder, então, é isso aí. E do outro lado, a gente tem os liberais, que são progressistas e que querem uma maior autonomia nas províncias. Temos esses 2 lados que não param de se bicar, toda hora estão brigando. Temos as províncias que estão perdendo sua autonomia, que estão querendo se separar do império. E temos as revoltas, né? Como as províncias queriam se separar, acaba tendo essas revoltas. Temos a revolta farroupilha, temos a balaiada, temos a sabinada e temos a cabanagem. Essas revoltas eu vou falar melhor delas em setembro, tá? Eu vou adorar falar sobre elas. Mas aí temos essas revoltas, temos toda essa maluquice. E aí, em 1835, os liberais, eles propõem uma votação para o ato da maioridade, para fazer o Dom Pedro II assumir o poder. Só que o guri, gente, ele tinha só 8 anos na época. Então ficava meio complicada a situação, porque na Constituição estava claro: Dom Pedro II só pode assumir o poder quando ele tiver 18 anos. Então, em 1835, em 1837, em 1839, os liberais tentam aprovar essa lei e eles veem que não conseguem. Em 39, eles até têm uma vantagem. Eles perderam só por 2 pontos, ficou 18-16. Então, eles viram que estava dando certo pelos meios legais. Aí complicou a situação quando um cara, o deputado Regente Araújo Lima,
em 1840, ele vai e aprova, olha o nome tosco do negócio, Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. O nome já fala que é uma grande merda mesmo. Essa lei, ela determina que as províncias vão perder a sua autonomia. Isso foi os conservadores que votaram. Já os progressistas, né, os liberais, aí complicou a situação, porque isso é um golpe. O que eles fizeram aqui é um golpe. Então, vamos usar um golpe também. Já que a gente não consegue aprovar o ato da maioridade pelos meios legais, vamos pelos meios ilegais. Então, em 23 de julho de 1840, o Antônio Carlos de Andrada vai lá no Palácio de São Cristóvão, onde mora Dom Pedro. Ah, meu querido, o bichinho tinha só 14 anos, imagina. Falou, querido, você vai virar imperador. Não tá dando mais a situação, a gente precisa de uma estabilidade política, a gente precisa controlar aí os fogos que tá acontecendo em todo o império, então você vai virar imperador. O povo quer, então vamos obedecer o povo. Então, o que aconteceu? Dom Pedro vira imperador aos 14 anos e realmente o povo estava querendo, porque o povo gostava muito da imagem de Dom Pedro II por causa da mãe dele, porque a mãe dele também era muito amada pelo povo, a dona Leopoldina, também pela história sofrida que ela tinha. Veja a novela das 6 que você vai saber. Na novela das 6 ela vive, tá? Mas ela morre. Ela morre, então a história é bem triste. Então, Dom Pedro II assumiu o poder aos 14 anos. Os caras falaram, ó, fica tranquilo. O Antônio Carlos falou, fica tranquilo, cara. A gente vai te auxiliar, a gente vai te ajudar no que for possível, mas realmente a gente precisa que você assuma o poder. E quando ele vai pra varanda com Dom Pedro II, tinha 8.000 pessoas lá no palácio, cantando, todo feliz. Tem 3 trechos, 3 frases essa música, essa marchinha, só que tem uma frase que eu acho muito interessante a gente falar, que é o país dispensa leis. Repetindo, o país dispensa leis. Isso mesmo. Como eles queriam Dom Pedro no poder, estavam aí, a gente dispensa leis, não tem problema. Sim, o Brasil é uma piada há muito tempo atrás. Então, temos o início do segundo reinado, com a chegada, né, de Dom Pedro II ao poder. Dom Pedro II, ele realmente quis ficar longe da imagem do pai dele, porque enquanto o pai dele era muito irresponsável, ele queria ser uma pessoa que realmente governasse, que fosse digno do trono. Então ele era metódico, ele era prático nas suas ordens, ele não queria se influenciar, meio difícil de falar porque ele foi influenciado, mas ele realmente queria deixar tudo, todos os pontos nos is, tudo bonitinho. Ele foi educado desde que ele sabia falar, ele era educado para ser imperador. Então ele realmente fez jus a isso. Ele era uma figura muito amada pelo povo. Então vamos lá. Vamos falar de algumas coisas que foram importantes nesses 49 anos. Tem uma delas que eu vou falar só na próxima aula, mas essas tem muita coisa para 49 anos, então vou falar das mais importantes que podem cair na prova. Desculpa, travarei. Uma delas, o parlamento. O parlamento, ele é assim, o povo, né, claro, com seus pré-requisitos, vota nos deputados. Aí os deputados elegem o chefe do gabinete, o primeiro-ministro, tá bom? Dom Pedro cortou essas asinhas aí. Ele fez o que a gente chama de parlamento às avessas. Ele que escolhe o primeiro-ministro. Aí, depois da escolha do primeiro-ministro, as outras coisas são esquematizadas dentro do parlamento, tá bom? Então, temos os parlamento às avessas. Lembra um pouquinho antes que a gente tem duas polaridades ali na Câmara, ali no parlamento, que brigam entre si? Claro que eles têm o mesmo objetivo, gente. É aquela coisa, a gente tem dois grupos que querem fazer coisas de métodos diferentes, mas sempre visando a mesma coisa, a proteger os interesses da elite agrária. Só que essas duas polaridades não estavam aceitando que uma ficasse no poder e a outra não, porque eles viram que
o Dom Pedro II, ele queria uma centralização de poder e ele era prático, mas ele também era progressista. Então ficava meio complicada a situação. Então o que eles fizeram, o Dom Pedro II fez, ele dividia o tempo de que cada partido ficava no poder, ele revezava. Então, um momento ficava os conservadores, outro momento ficava os liberais. Então, todo mundo ficava feliz. Mas ele via que o negócio não era tão simples assim, então ele usou muito do poder moderador, que era assim: tá feia a situação no parlamento, eu corto as asinhas deles, eu vou dissolver esse parlamento e coloco novas pessoas no poder. E ele realmente fazia isso. Ele via que não estava andando o negócio, dissolvia e fazia de novo. Acho que era mais ou menos o que o presidente Bolsonaro faz hoje, né? Ele demite o ministro e basicamente isso aí, gente. E aí temos o parlamento às avessas, temos o poder moderador. E agora a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Que eu vou falar isso só em setembro, mas eu tenho que relembrar para a gente poder compreender o que vai acontecer nos próximos minutos. Em 1808, Dom João VI, ele foge de Portugal, ele sai de Portugal fugindo do Napoleão. Então temos um rei cagão, que também era um pau-mandado da Inglaterra. Inglaterra, que não ia com a cara de Napoleão, custeou toda, né, e trouxe toda a corte portuguesa para o Brasil, tá? Então, Portugal, cachorrinha, pau-mandado de Portugal. Então, Inglaterra se aproveita. Lembra que a Inglaterra ela gostava muito de ter dinheiro no bolso, vivia muito do comércio, burguesia super poderosa, que não foi tão poderosa que conseguiu fazer uma revolução industrial acontecer. Então, Inglaterra simplesmente faz um acordo com Dom João, né? Temos a liberação dos portos, então os navios ingleses conseguiram chegar com mercadoria e essa mercadoria ela foi taxada com uma margem muito abaixo de impostos. A Inglaterra só pagava 15% dos impostos para Portugal, então os preços dos produtos ingleses eram muito baixos, enquanto os produtos que se produziam no Brasil, muito alto. Isso se perpetuou até 1840. Mas por quê? Porque a Inglaterra, achando que o Brasil ainda era pau-mandado dela, acabou entrando num probleminha diplomático muito grande, que a gente chama de questão Christie. Um navio inglês que estava atracado num porto aqui do Brasil. Seus tripulantes começaram a fazer uma confusão. E a Inglaterra, achando que não ia acontecer nada, quebrou a cara quando viu que o Brasil prendeu esses tripulantes e confiscou o navio. A Inglaterra, nem um pouco feliz, chega e fala: ó, vocês vão ter que indenizar a gente porque vocês pegaram o nosso navio, vocês pegaram o nosso povo e não é bem assim a situação. Brasil, né, Dom Pedro II fala: querido, vocês acham que pode zoar com a minha cara? Eu não sou meu vozinho, não. Então chega, leva esse caso para uma corte, para um terceiro país imparcial e fala: ó, nos ajuda aí que tá difícil a situação, olha a situação. Então, esse país, ele estuda esse caso e vota a favor do Brasil e fala: ó, Inglaterra, vocês vão ter que pedir desculpas públicas pro Brasil, porque o que vocês fizeram foi uma merda, vocês estão errados. A Inglaterra não gostando nem um pouco da situação, pé da vida, simplesmente não dá desculpas e acaba com todos os acordos do Brasil. Resultado, rançou. Inglaterra pegou um rancinho de Brasil. O Brasil, aproveitando essa situação, vai olhar aquelas taxas de impostos super baixas e aumenta elas. Isso dá a tarifa Alves Branco. Lá em 1844, essa tarifa ela determina que os produtos ingleses eles vão subir, vão ficar em a taxa de imposto vai para 60%. Então os produtos ficam caros. Dom Pedro II pensa: gente, para que eu vou deixar o imposto dos produtos ingleses baixos e aí todo o meu mercado interno, a produção interna
fica em baixa. Eu tenho que valorizar essa produção. Então, com a queda o aumento dos produtos ingleses, o mercado nacional ele começa a aquecer. Então, temos isso aí. Temos aí, como a Inglaterra pegou um ranço bem bonito do Brasil, a Inglaterra, anos antes, ela vivia, parte do seu tesouro, ela vem do tráfico de escravos, do comércio de escravos. Só que daí ela começa a ficar santinha, gente. Ai, que feio, né? A gente, putz, fez isso por tantos anos. Ela começou a mudar essa mentalidade. Foi muito difícil, foi. Tem até um filme, eu sou a professora dos filmes, gente. Um filme que retrata um caso muito importante que aconteceu na Inglaterra de um navio negreiro que foi, se eu não me engano, ele foi abatido. Eu posso estar errada. Mas tinham escravos que estavam doentes, então uma seguradora, como ele viu que a mercadoria estava estragada, isso mesmo, gente, a mercadoria estava estragada, esse navio não ia receber ajuda. Eu não sei, eu acho que ele não foi abatido, é só realmente que ele não receberia ajuda. Então, esse navio ficou à deriva, não pôde entrar em nenhum porto e os escravos morreram de fome. Então, essa seguradora, ela foi para a corte, né? Foi julgada. Então, foi um caso que a imprensa inglesa, ela começou a ver os horrores do tráfico negreiro, da venda de escravos e da escravidão em si. Então, a Inglaterra estava querendo mudar a mentalidade do mundo. A Inglaterra era muito tranqueira, a Inglaterra era muito metida, ela realmente se metia nos assuntos de quase todos os países. Então, ela estava começando a fazer pressão no Brasil. Dom Pedro, você tem que parar de mandar de comercializar escravos. Temos que acabar com o tráfico negreiro, você tem que proibir a entrada de escravos. Só que teve um cara, eu vou pegar aqui o papel só para poder tentar falar o nome certo, porque eu repeti várias vezes nesses 2 últimos dias, eu não consegui falar direito. O Bill Aberdeen, agora sim. Esse cara, ele aprovou uma lei que determinava que Inglaterra virou a polícia do Atlântico. A polícia do Oceano Atlântico. Então, qualquer navio negreiro que era visto no Oceano Atlântico, as tropas inglesas podiam abater ele sem problema nenhum. Era legítimo qualquer sabotagem que fosse feita nos navios negreiros. Então, tinha essa lei que a Inglaterra realmente conseguiu destruir vários navios negreiros que estavam tentando chegar ao Brasil e a pressão política que a Inglaterra estava fazendo com Dom Pedro II. Só que daí do outro lado, a gente tem a elite agrária que tá falando: Dom Pedro, você tá zoando com a nossa cara, você não vai fazer isso não. Só que em 1850 é aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de negros no Brasil. Então, a costa litorânea do Brasil ia ser fiscalizada e nenhum navio negreiro poderia atracar nos portos brasileiros. Seria ridículo eu falar, gente, então parou de chegar escravos no Brasil. Não seria, realmente seria bobeira, porque os traficantes de escravos, eles eram, infelizmente, muito, mas muito inteligentes. Então, eles davam o seu jeito, faziam manhas de conseguir fazer escravos entrarem no Brasil, mas reduziam muito a entrada, mas muita entrada de escravos. Os latifundiários de terra, a elite agrária, ficou fula da vida com Dom Pedro. Falou: cara, você tá zoando com a nossa cara, o que você foi fazer? Só que daí, pra ele acalmar esse outro lado, ele fez a lei de terras. Antes no Brasil, a pessoa chegava assim numa terra e falava: ó, essa terra é minha. O rei chegava e falava: ó, cara, gosto de você, se é parça, se é bom nos rolês, ó, esse pedacinho de terra é seu. A terra era dada. A pessoa chegava lá e falava: ó, essa terra é minha e pronto. MP da grilagem, vocês podem conectar, gente. Terras públicas, que é os madeireiros acho que podem pegar para ser para destruir a Amazônia. Vamos linkando aí os pontos, gente.
Vamos linkando que é muito interessante. Então, essas leis de terras determinam que se alguém quer uma terra, ela tem que comprar. Só que a gente tem um cenário que temos alguns escravos livres, e aí a gente precisa dar um jeito. Então, os latifundiários de terra mandam falsos propagandas lá para a Ásia e para a Europa, que aproveitaram que esses dois continentes estavam passando por momentos precários, momentos de fome, de miséria, e falar, ó, gente, aqui temos o paraíso, o Brasil, lindo, maravilhoso, sensacional. Até a professora Amy, que vai estar na live daqui a pouco, ela tem um estudo sobre isso, da família dela, que tem os anúncios falando, olha, Brasil é perfeito, maravilhoso, olha que coisa linda, coisa divina, vocês vão conseguir viver em prosperidade aqui no Brasil. Então venham, a gente paga a viagem de vocês, a gente faz a vida de vocês acontecer. Então, vários imigrantes asiáticos e europeus saem de suas terras e chegam no Brasil. Então, no primeiro momento, que é o momento de parceria, coloco isso porque de parceria não tinha nada, os latifundiários pagam a viagem desses imigrantes, eles chegam aqui no Brasil, os latifundiários vendem a terra e tem um acordo. Qualquer coisa que vocês comprarem para vocês, só podem ser comprados no nosso comércio, na nossa vendinha. A gente anota no caderninho, né, no fiadinho ali, e vocês, com o trabalho de vocês pagam para mim. Metade da produção de vocês é minha. Isso tanto pro imigrante branco, como pro imigrante negro, pro ex-escravo. Tá? Então, o que acontecia? Essa pessoa que comprava essa terra ficava presa à terra pro resto da sua vida. Porque essa dívida ela ia aumentando cada vez mais. Aí, num segundo momento, a gente chama de colonato, que é o Estado, principalmente o Estado de São Paulo, ele que vai custear a viagem desse imigrante e depois entrega uma terra para ele. Não importando se tem povos originários ali, não, tá? Estamos nem aí, a terra é do imigrante branco e pronto. E nem pensa em dar terra para o escravo livre. Não, para que isso? Não, fica só para o imigrante branco. Para você ver já a estrutura racista que acontece há séculos no Brasil. Então, temos essa lei de terras que vai favorecer o latifundiário, vai favorecer essa elite agrária. O principal produto que era comerciado no Brasil, no Império, no Segundo Império, é o café, o ouro verde, até que ele era comercializado no mundo todo. Depois de um tempo também temos a erva mate, mas principalmente aqui no Paraná. Até que temos os grandes casarões, os barões aqui em Curitiba. Mas sempre foi o café. Então por isso que o Império ele vive do interesse dessa elite agrária, tá bom? E a elite agrária que deixa muito claro para Dom Pedro, cara, o escravo é necessário pra gente, é a mão de obra necessária. Se a gente perde escravo, a gente quebra. Então, aceita, a gente precisa deles. Mas Dom Pedro, ele não é a favor do regime escravocrata, mas ele precisa manter esse regime. Porque se ele liberta, quebra. Ele perde todo o seu apoio. Tá? Então, temos alguns acontecimentos. A gente tem a Era Mauá, que é o Barão de Mauá, isso foi em 1870. Era um grande visionário. Só que ele não conseguiu implementar o seu plano de aceleramento da indústria no Brasil, de criar indústria. Ele foi ao construir a primeira ferrovia, ele fez iluminação no Rio, criou bancos. Ele infelizmente não conseguiu ver o seu projeto de industrialização no Brasil acontecendo por causa da elite agrária que cortou as asinhas dele, ele acabou falindo. E aí também ele tinha muitos inimigos, tanto no Brasil como no exterior. Temos a Guerra do Paraguai. Vamos ter a próxima aula específica sobre ela, porque ela é determinante para a queda do Império
Eu ia falar Império Romano, desculpa, Império Brasileiro. Foram 5 anos, foi de 1865 até 1870. Foi uma guerra do Brasil que ele se aliou à Argentina e o Uruguai e contra o Paraguai. Foi, gente, foi uma das guerras mais sangrentas, se não a mais sangrenta das Américas. E totalmente inútil, sério, é horrível. Próxima aula vamos falar melhor sobre a Guerra do Paraguai. Mas tudo que o exército brasileiro viu nessa guerra e de contatos que ele teve com esses outros dois países que deixaram muito claro que o Brasil, ele estava muito atrasado, mas muito atrasado. O Brasil era o único país imperialista, né, que era um império, para ser mais exata, e que tinha um regime escravocrata. O Brasil era zoado durante os momentos de lazer dentro dessa guerra. E, querendo ou não, o Brasil ainda é zoado pela América do Sul por o desavanço que a gente tem passado na atualidade. Tá, mas voltando, temos a Guerra do Paraguai, que deixa muito clara a situação do Brasil e que realmente começa a deixar claro que é o início do declínio do Império. E temos as leis absolutistas. Meu Deus, eu ia falar absolutistas. As leis que apoiam os negros, que na verdade um apoio meio tapeado, porque assim, eles ajudaram, mas não fizeram uma estrutura que ajudasse de verdade, né? Que desse um apoio para esse negro, esse escravo liberto, se reintegrar na sociedade, conseguir se manter. Temos a lei do ventre livre, que é votada em 1871, que determina que toda criança que nasce a partir daquele momento, ela é livre. Só que o latifundiário, dono dessa escrava, que tem essa criança, ele vai ter que sustentar essa criança até os 7 anos. Os latifundiários não gostaram disso, falaram que estão usando cara nas caras, né? A criança nasceu, não vai ser minha mercadoria, e eu vou ter que custear a vida dela até os 7 anos, e ela não vai me dar retorno nenhum. Que porra é essa? Já não gostaram da situação. Aí, em 1874, chega mais imigrantes europeus e asiáticos, né, com toda aquela estrutura que eu falei da lei de terras. Então, eles começaram a substituir a mão de obra escrava, da negra. Temos em 1885 a lei do exagenário, que determina que os escravos de 60 anos ou mais, eles estão libertos. Para os donos de escravos, foi uma coisa boa, porque eles viam eles como um peso morto. Mas, pelo menos tem já um começo de respiro para quem tinha as ideias absolutistas. Eu ia falar absolutista, gente do céu. Esquece. Para quem queria libertar escravo, gente, eu sempre erro eu vou falar absolutista, desculpa. Então, Dom Pedro II, ele estava viajando, estava na Europa, fazendo uma cirurgia, ele estava mal de saúde, né? Ele já estava meio velhinho, né? Tava meio capenga, para parâmetros da época, lógico. Então, ele lá na Europa e a sua filha, Princesa Isabel, que estava querendo, né, se colocar como assim, ó, gente, eu sei que meu pai é uma figura amada, mas eu também quero, assim, sabe, que vocês me amem, que vocês me veem como boa moça, porque, eu sou tão bacana, olha o que eu vou fazer. Eu vou assinar a Lei Áurea, que vai libertar os escravos. Então, vejam como eu sou boa. Olha, amigos que não querem mais escravidão. Tem um nome certo para isso, gente, mas se eu falar, vocês vão dar risada, porque eu sempre vou errar. Eu ia falar absolutista, gente. Que coisa errada, gente. Meu Deus. Mas são as pessoas que querem o fim da escravidão. Então, em 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando os escravos e tentando fazer uma figura de pessoa boa para ser a primeira imperatriz do Brasil. Ela tenta, consegue? Não sei, né? Mas a gente contesta
Agora, né, na atualidade, essa legitimação, sabe, essa integridade em relação a assinar a Lei Áurea. Claro que a família imperial brasileira, ela era contra o regime escravocrata. O imperador não tinha escravos no seu palácio. Então dá pra ver que eles eram contra. Mas eles tinham aquela pressão dos donos de escravos. A princesa Isabel dá um tiro no pé, porque os latifundiários de terra falam que tá, você fudeu com a gente. Então, Dom Pedro volta e tem uma triade que simplesmente não apoia ele mais. Temos a igreja, que deixa de apoiar Dom Pedro II por causa de algumas coisas que estavam acontecendo lá na Inglaterra, que estava se refletindo aqui nas Américas, que é os regimes absolutistas lá da Europa, no qual o imperador, os reis se colocavam acima da igreja, se colocavam como Deus. Isso estava acontecendo aqui no Brasil. O Dom Pedro II, ele não dava tanta bola para a igreja assim. Além dos seus amigos maçons, tinha muita gente dentro da corte, dentro do governo, que era da maçonaria. E a igreja católica odiava essa ordem. Então, Dom Pedro estava cagando e andando para as ordens da igreja, que simplesmente falava, cara, você tem que se rebaixar, a gente que manda aqui, e, cara, tem que tirar os maçons. E ele tava nem aí e manteve. Temos o exército, que também deixa de apoiar Dom Pedro, por causa do que tinha acontecido lá na Guerra do Paraguai, e também com algumas disputas internas e influências que o exército, né, e o alto escalão do exército estava sofrendo com os... Ai, meu Deus! Desculpa, gente, com um grupo republicano que estava querendo deixar o império acontecer, porque eles estavam vendo que o mundo todo estava deixando de ter monarquias, e por que o Brasil ia continuar monarquia? Então, eles estavam fazendo uma influência para o exército, e o exército estava pensando, realmente, estava relembrando o que tinha acontecido lá na Guerra do Paraguai, os uruguaios e os argentinos tirando sarro da cara deles e tudo mais. E a elite agrária, claro que ela ia ficar puta da vida, porque ela perdeu mão de obra escrava. Então, o Dom Pedro II perdeu todo o seu apoio, todo o apoio necessário para se manter no poder. O povo ainda queria ele? Claro que sim. O povo não acreditou no que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca chega no palácio do senhor Dom Pedro II e fala, cara, acabou, temos agora uma república. O Dom Pedro II não acreditou no que estava acontecendo. O povo não estava acreditando no que estava acontecendo. Eles simplesmente acharam que era um desfile militar. Então, até que assim, os primeiros anos de república, eles são muito difíceis para os militares que estavam no poder, porque o povo não aceitava mesmo que o Brasil tinha virado uma república. Porque a imagem de Dom Pedro II era muito amada pelo povo. O povo adorava, endeusava aquele homem. Aí, vamos ser sérios, ele é uma figura tão lindinha, eu adoro ele. Então, em 15 de novembro de 1889, temos a proclamação da República, que na verdade a gente considera como um golpe, foi um golpe militar. Claro que tem essa disputa de conversa entre os historiadores, mas eu sou uma historiadora que acredita que é um golpe militar, sim, foi um golpe. E então o Brasil deixa de ser império e vira república. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa não falar, vou tentar falar absolutista, eu sei que eu vou falar absolutista. Eu vou falar absolutista. Tá aqui escrito no papel, gente. Deixa. Eu vou tentar na próxima aula, na aula sobre Guerra do Paraguai, falar a palavra certinho pra vocês, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida podem falar comigo, gente, que eu tô à disposição pra vocês. E até amanhã, né, com 2 aulinhas de História A. Até logo!